Olá, eu sou o psicanalista, educador e escritor Geraldo Peçanha de Almeida. Nossa conversa de hoje é o uso da chupeta. Como ou quando ou nunca fazer o uso da chupeta? Vamos juntos! O uso da chupeta é sempre controverso. Não há unanimidade nem entre as famílias, nem entre os profissionais. A indicação do uso da chupeta nunca vai acontecer por parte dos profissionais. É muito importante que possamos entender isso. Dificilmente você vai encontrar um profissional capaz de dizer: papai, mamãe, use a chupeta. A decisão do uso da chupeta é da família. E essa decisão precisa permanecer dentro do seio da família, porque cada família tem a sua especificidade. Sendo assim, desde o início da nossa conversa, vamos deixar claro que o uso da chupeta pode ser decidido pela família e acompanhado por profissionais. E é importante que essa decisão, que essa informação seja compreendida por pais e mães, né, e educadores e educadoras, e terapeutas e enfermeiros e médicos. Por quê? Porque não há uma unanimidade no mundo em relação ao uso delas. Acho que é importante fazer uma observação aqui, que é a seguinte: quando nós observamos a ecografia dos bebês a partir de 29ª semana, mais ou menos, nós já observamos o bebê com o dedinho lá na boca. O que isso quer dizer? A sucção, o ato de chupar alguma coisa, vem com a criança, é inato, é dela. A necessidade que ela tem, uma vez que ela tem um orifício, já é intrauterina. Esse orifício, na vida uterina, já pressupunha esse instinto, essa liberdade também da criança em levar o dedo à boca. No entanto, a partir dessa 29ª semana, mais ou menos, ou como exemplo, se a criança começa a levar o dedo na boca, já começa a desenvolver na vida intrauterina dela uma necessidade da sucção maior do que outras crianças. Muitas vezes há mães que relatam para mim: eu não tenho nenhuma eco, nenhuma imagem do meu filho com o dedinho na boca, eu achava tão fofinho, tão bonitinho, nunca tive. Pois é, porque todas as crianças são diferentes e muito provavelmente essa criança que não aparece em nenhum dos momentos com o dedinho na boca, muito provavelmente ela também não vai chupar a chupeta. A necessidade da chupeta, ela tem uma parte, que não é a metade, 50%. Uma parte da necessidade da sucção, que é inata, já é desenvolvida na vida intrauterina, e a outra parte das crianças que precisam da chupeta e que chupam a chupeta, acontece no contexto social delas. Contextos sociais muito barulhentos, muito agressivos, muito conflituoso, muito difícil de desenvolvimento, leva a criança a ter essa necessidade do uso da chupeta. Portanto, pai, portanto, mãe, considere todas as dimensões que nós estamos tratando aqui. Portanto, pai e mãe é quem tem a decisão do uso ou não da chupeta. Mas a decisão do uso da chupeta, embora seja do pai e da mãe, uma vez decidida a fazer o uso dela, aí vem os cuidados que são recomendações profissionais. Aí acho que o processo fica mais claro. Então, o que eu estou tentando dizer é que a decisão de uma criança usar ou não uma chupeta nunca pode ser de um profissional. A decisão deve ser sempre da família. Por quê? Porque se o filho já tem um contexto intrauterino de dedinho na boca, se nos primeiros momentos de vida ele já estava chupando o dedinho, se a mãe teve uma gravidez muito tensa, com muita dificuldade, insegura, com tentativas espontâneas de aborto e outras situações, né? Perda de emprego de alguém da família ou da própria mãe, situações que levam ao estresse, que levam à ansiedade, a criança também absorve isso. E ao nascer, toda essa absorção da criança continua ali no contexto social dela. Então, há famílias, há residências, há casas em que as crianças são geradas numa dificuldade emocional, psicológica e social e são criadas nesse contexto também. Provavelmente essas crianças precisaram mais da chupeta do que outras crianças. Também
Existe nesse contexto social, nessa família, muitas vezes a falta de experiência ou a falta de empatia no sentido de acudir a criança. Então, o que eu vejo muito e que está completamente errado é toda vez que a criança requer um cuidado, um amparo, um afeto, a mãe ministra a chupeta. Então, a chupeta acaba sendo uma babá de borracha. A chupeta acaba sendo uma mãe de borracha ou um abraço de borracha ou um carinho de borracha. Então, essa substituição acontece e pode acontecer com mães experientes ou mães não experientes. Pode acontecer com pais experientes ou pais não experientes. É o contexto social que vai dizer, naquele momento, que na hora do choro ou na hora do desespero muito grande da criança, foi dado a ela esse recurso e ela passa a usar esse recurso. Algumas mães também fazem isso com o peito, ou seja, o peito é para acalmar a criança e não para alimentar a criança. Entende a coerência? Uma criança vai ter necessidade de cuidado, de amparo, de afeto. Uma criança vai ter a repercussão do contexto que ela está inserido, do barulho, da agressividade, da violência, do contexto não acolhedor. E ela vai precisar de respostas para isso. Então, neste contexto social, psicológico, emocional, as crianças tendem a precisar mais da chupeta e elas grudam nisso, se agarram nisso, e aí você vê crianças com 2 anos, com 3 anos e com mais idade ainda colados na chupeta. Então, como eu estou deixando bem claro, a decisão da chupeta pode ser totalmente da família. E essa decisão está pautada num contexto em que a família está inserida. Uma vez decidido pelo uso da chupeta, entra daí a orientação profissional. Agora nós profissionais, seja eu da psicanálise, outro da psicologia, outro da odontologia, outro da pediatria, não importa qual seja a área que os pais e mães tenham acesso, cada profissional pode ajudar de uma maneira. Por exemplo, os terapeutas vão ajudar os pais mostrando cada vez que a criança chora, fica desesperada, insiste demais pela chupeta, ela está querendo dizer, preciso da atenção de vocês. Por que é que eu ainda não entendi se vocês me amam ou não me amam? Por que é que eu ainda não consigo confiar em vocês? Então, nós terapeutas vamos ensinar os pais a ter essa condição de se dispor mais, ser mais altruísta, empático, acolhedor em relação à criança. O profissional da odontologia, sobretudo os odontopediatras, vão mostrar para as famílias o quanto existe de chupetas chamadas ortodônticas. Não que elas existam propriamente, mas a gente convencionou a dar a estas chupetas esse nome de chupetas ortodônticas, porque elas de fato existem. Existem chupetas de materiais muito melhores, mais elaborados, e os formatos quase sempre mais planos, mais retos ou curvilíneos, que não sejam redondos e como um chuchuzinho, né? Então estes formatos são mais adequados, mas cada caso é um caso e o odontopediatra pode ajudar. O pediatra, o médico, também pode ajudar naquelas fases dos dentes que estão nascendo, da coceira que a criança tem. Então, todos os profissionais, cada um pode colaborar com uma resposta, e esta resposta é de acordo com a decisão que a família tomou para o uso da chupeta. E não que um médico, pediatra ou clínico geral, não que um psicólogo, um psicanalista ou um ortodontista podem ou devem orientar a família ao uso da chupeta. É uma decisão da família, mas uma vez decidido, há inúmeras orientações para que esse uso possa ser feito da maneira menos impactante para a criança. E agora nós chegamos no último ponto dessa nossa conversa. Há sim formas menos impactantes de usar a chupeta, que não vai causar deformação no desenvolvimento dentário da criança, não vai causar uma dependência emocional, psicológica por conta do estresse, da ansiedade da criança, e tudo isso é possível hoje. Então, há muitos profissionais bem preparados para um uso consciente de chupeta, porque no passado a gente via assim, ó, o formato da chupeta que a criança colocava na boca, ele aparecia lá na fotografia, no raio-x, na ressonância, na imagem da arcada dentária da criança. Hoje não necessariamente precisa disso. Então a criança não precisa colocar os dentes todos
em jogo por conta do uso da chupeta. Aliás, a chupeta é considerada pelos odontopediatras quase como um aparelho ortodôntico que trabalha ao contrário, ou seja, ao invés dele trabalhar para ajudar na organização, no realinhamento, ele acaba fazendo o serviço contrário. Tamanho é o impacto quando é mal usado. Mas quando bem utilizado ou utilizado com orientação profissional, a chupeta pode ser sim um importante instrumento para ajudar a mamãe e ajudar o papai, porque ela ajuda sim no trato diário com a criança, ajuda sim na companhia com a criança, ajuda sim no processo de calentamento. Tem várias situações em que o uso da chupeta pode sim ser saudável, sobretudo quando ele vem acompanhado. Mas aí alguém me pergunta, e as famílias com poucos recursos, que não têm essas orientações, as famílias que não têm condição financeira, porque uma chupeta mais anatômica ou mais ortodôntica, ela custa 10 vezes mais que outra chupeta. Lembrando que as chupetas devem ser trocadas no mínimo a cada 2 meses, ou seja, uma chupeta de boa qualidade dura em média 2 meses, mas uma chupeta ruim é 2 semanas. Além de fazer um mal para esse desenvolvimento bucal da criança e desenvolvimento da fala e de sérias outras situações, ele também faz esse problema no bolso, né? Porque a família vai ter que estar preparada para a troca da chupeta sempre. Essa situação da chupeta e a dificuldade da fala, ela acontece e nós também temos que estar cientes. A criança que usa a chupeta por um tempo muito alongado, entre os profissionais há um consenso de que esse uso da chupeta não deve passar de 2 anos de idade. O máximo que uma criança pode ficar com a chupeta é até 2 anos de idade, usando com parcimônia, com orientação. A partir daí, de forma nenhuma. Existem técnicas para retirar a chupeta e cada caso é um caso e cada criança é uma criança, porque depende do contexto social. No entanto, se a criança alongar, lembra que ela começa a falar por volta de 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses. Se o uso da chupeta prolonga muito além disso, claro que vai atrapalhar na fala, porque ao invés da criança fazer o esforço para dizer banana, ela com a chupeta na boca, ela diz, e todo mundo vai entendendo que ela aponta o dedo e é a banana. Então ela não tem que fazer esforço, ela não tem que correr atrás para desenvolver a oralidade para aquele substantivo que está diante dela. Então, a chupeta pode ser usada sim com acompanhamento profissional, tem que usar com parcimônia, tem que usar com coerência, tem que tornar isso gradativo, mas tem data para que o uso cesse por completo. Eu estou dando aqui uma sugestão de 2 anos, mas lembro que as crianças começam a falar entre 1 ano e meio, algumas um pouco mais cedo, e até 2 anos de idade essa fala tem que estar estruturada para 200 palavras em média, por volta de 2 anos de idade, e com a chupeta o tempo todo na boca, isso não vai dar certo. Então, pai, mãe, educador, educadora, você que é profissional da área de saúde infantil, busque informações sobre o uso consciente da chupeta, não condene por completo esse instrumento, porque ele é um importante aliado na educação das famílias, dos filhos dessas famílias e no trato, na condução diária dessas crianças. E no mais, como eu sempre digo, educar é um ato de persistir com delicadeza.